Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia-chave da psicanálise kleiniana, que é a fantasia inconsciente, olhando pelo prisma da Hannah Segal. A proposta dela é bem forte, né? A fantasia seria tipo a base de quase tudo na mente? É, exatamente. Uma visão bem integradora. Segal, muito baseada na Susan Isaacs e também conversando com Freud, ela diz que a fantasia não é só um devaneio, sabe? É a linguagem da nossa vida instintiva mesmo, desde que a gente nasce. Vamos tentar desvendar isso hoje. Ótimo. Então, para começar do começo, o que seria essa fantasia para Segal? Qual a relação dela com o instinto? Olha, pensa assim. O instinto é uma força que vem do corpo, né? Fome, agressividade. A fantasia, para Segal, é como essa força aparece na mente. É o representante psíquico do instinto. Se o corpo tem fome, a mente cria a fantasia de algo que mata essa fome, tipo a fantasia do seio materno. Ah, entendi. É a tradução mental da necessidade física. Isso, perfeito. É como o instinto se manifesta na nossa psique. E essas primeiras fantasias, elas são bem primitivas, imagino? Muito. Quase como sentir no corpo, sabe? Ligadas direto no desejo. E no começo tem uma coisa de onipotência. O bebê não separa muito o fantasiar daquilo acontecer de verdade. Tipo, pensar no seio e ele magicamente aparecer. É, algo nessa linha. E vale lembrar, isso serve tanto para os impulsos de vida, de amor, aí vem fantasia de união, de coisa boa, quanto para os impulsos destrutivos, que geram fantasias de ataque, de perseguição, de objetos maus, né? Tudo isso já estaria lá bem cedo. Certo, mas e o mundo real? A realidade nem sempre bate com a fantasia, né? Como fica essa interação? Ah, com certeza. Aí que a coisa complica e enriquece. É uma interação constante, uma via de mão dupla. Uma experiência boa de verdade pode se misturar com a fantasia de algo ideal. E uma frustração, tipo a mãe demorar para vir, pode ser sentida como um ataque, vindo daquele objeto mau que já estava fantasiado. Então a realidade muda a fantasia. Sim, e ao mesmo tempo a gente percebe a realidade através das lentes da fantasia que já existe. Com o tempo, claro, essas fantasias vão ficando mais complexas, pegando elementos da memória, e podem até aparecer mais na consciência, tipo imaginação, sonho acordado. Essa ideia da realidade filtrada pela fantasia, isso me leva a pensar nos mecanismos de defesa. Negação, projeção, tem a ver. Totalmente. Ótima conexão. A visão da Segal e da Isaacs é até um pouco radical nisso. Elas dizem que esses mecanismos não são tipo ferramentas separadas. São, na verdade, descrições de como a fantasia inconsciente funciona na prática. Como assim? Pega a introjeção e a projeção, por exemplo. Colocar para dentro e jogar para fora. Na origem, são fantasias bem concretas mesmo. Fantasia de engolir o que é bom, o seio bom, e de cuspir, de expulsar o que é ruim, o seio mau, as fezes. Uau! Então analisar o mecanismo é, no fundo, entender a fantasia que está rolando ali. Exatamente isso. A fantasia é a base da operação. E essas fantasias de engolir e expulsar, elas ajudam a formar quem a gente é, a nossa estrutura interna. Precisamente. Quando a gente coloca para dentro, introjeta esses objetos fantasiados, que podem ser representações de pessoas, partes delas, qualidades, a gente vai construindo nossa estrutura interna, o que o Freud chamou de superego ou os objetos internos da Klein. Seriam o resultado final desses processos supercomplexos de fantasia. É como montar um mundo interno, sabe? Peça por peça, com base nessas fantasias. Caramba! E a implicação para a terapia é enorme, então. Com certeza. Se a estrutura é formada por fantasia, trabalhar essas fantasias na análise pode sim levar a mudanças nessa estrutura. É mexer na base de como a pessoa se organiza por dentro e se relaciona. Entendi. Agora, tem um ponto que parece meio contraintuitivo. O Freud separava um pouco, né? Fantasia ligada ao princípio do prazer e o pensamento mais ligado à realidade. A Segal muda isso. Ela complexifica, eu diria. Não é que ela negue a ligação da fantasia com o prazer, mas o ponto central dela é que o pensamento vem da fantasia, ele deriva dela, não é só o oposto. Como assim, deriva?
No começo, a fantasia faz um papel que mais tarde vai ser do pensamento. Por exemplo, ela ajuda a segurar a onda da espera. Fantasiar o seio ajuda o bebê a não se desesperar totalmente enquanto a mãe não chega. Ajuda a adiar a descarga motora, o choro desesperado. Ah, interessante. Funciona como um paliativo inicial. E como o pensamento surge daí? Pelo confronto com a realidade. O teste de realidade. O bebê tem a fantasia do seio perfeito. Aí vem o seio real, que nunca é exatamente igual. Se o bebê consegue tolerar minimamente essa diferença, essa pequena frustração, ele começa a poder diferenciar a expectativa, que é a fantasia, da percepção, que é a realidade. É aí que nasce a capacidade de pensar sobre o que não está ali. Exato, começa a surgir o símbolo, a representação mental. O Bion fala disso como o encontro da pré-concepção com a realização ou a falta dela. Agora, se essa frustração for demais insuportável para o bebê, Aí complica. Ele pode se fechar na fantasia onipotente, negar a realidade que frustra, e isso atrapalha o desenvolvimento da capacidade de pensar de forma mais madura. Entendi. Então, a nossa capacidade de lidar com o não da realidade é crucial para a gente aprender a pensar. Fundamental. Tolerar a frustração permite transformar a fantasia em pensamento simbólico. Então, para a gente ter um panorama geral da visão da Segal, qual é a grande sacada dela nesse artigo? Olha, eu acho que o grande mérito da Segal é usar a fantasia inconsciente como um fio condutor que une tudo. Ela mostra como essa atividade mental básica está na raiz dos instintos, dos mecanismos de defesa que a gente usa, da formação da nossa personalidade e até mesmo do desenvolvimento da nossa capacidade de pensar lógico, processo secundário. É como se fosse a matriz de onde boa parte do nosso funcionamento psíquico brota. É a ponte entre o nosso lado mais arcaico, inconsciente, e a nossa consciência mais organizada. Nossa, realmente. É uma visão que conecta muitos pontos que às vezes parecem separados, mostra como nossa mente mais primitiva e nossa razão não estão tão distantes assim. Exatamente. E deixa a gente pensando, né, se o pensamento nasce desse embate entre fantasia e realidade, o quão rica ou flexível ou talvez rígida é a nossa vida de fantasia lá do comecinho. E como a gente aprendeu a lidar com a frustração quando o mundo não batia com ela. Isso tudo, de alguma forma, deve moldar muito a nossa capacidade de pensar, de aprender, de se relacionar com a realidade hoje. É algo para continuar explorando, sem dúvida.